Há um mês atrás, o Ronaldo Roberto, é isso mesmo, Ronaldo Roberto, fez uma pergunta. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ô Ronaldo, até hoje você não sabe? Para te ajudar, nós vamos usar um cladograma. Aliás, o cladograma, essa representação gráfica da evolução dos seres vivos, é muito comum nos vestibulares e particularmente na prova da Unicamp. Nesse cladograma, você pode perceber que aves e crocodilos estão evolutivamente mais próximos entre si, assim como lagartos e cobras. O grupo mais antigo é o grupo das tartarugas. Desse cladograma, o que a gente pode concluir é que um jacaré é mais próximo evolutivamente, ou seja, geneticamente mais parecido com uma galinha do que com um lagarto. Inclusive, as aves hoje são classificadas como répteis aves. Na verdade, são répteis com penas. E aí, Ronaldo Roberto, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo. O ovo surgiu junto com os répteis, numa importante adaptação à conquista do ambiente terrestre. As aves, as galinhas, vão aparecer muito tempo depois. Pode botar assim, faça download das nossas músicas do estilo rap. Você tá com de gozação comigo? Fala. Tá bom. Faça download das nossas músicas rap. Curta, se inscreva, vem com a gente. Essa parte eu não... Olá, este é mais um BioCrio Responde. E o tema de hoje, a biologia no Enem e a biologia na prova da Unicamp. Vamos te dar algumas dicas muito importantes para que você possa ter sucesso total nessas provas. As provas do Enem e da Unicamp têm uma coisa em comum. Elas são provas contextualizadas. Vai ser muito difícil você encontrar nestas provas uma questão que trate de um assunto e fale especificamente daquele ponto. Em geral, há um contexto e este contexto é um tema atual que esteve nas notícias, nos jornais do ano da prova. Veja essa questão do Enem. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, na sigla em inglês IPCC, prevê que nas próximas décadas o planeta passará por mudanças climáticas e propõe estratégias de mitigação e adaptação a elas. Percebe? Essa questão está falando da questão ambiental, da questão do aquecimento global, temas extremamente atuais e que no ano estiveram nos jornais e nas revistas. É assim que as coisas aparecem. Outro exemplo legal, outro exemplo importante, é essa questão da Unicamp. Começa assim, pode arredondar? Esta é uma pergunta que frentistas de postos de combustíveis fazem durante o abastecimento quando o travamento automático da bomba é acionado. O fabricante do veículo faz recomendações, etc. Percebe? Ele pega uma situação nossa do cotidiano, ele pega uma situação nossa do dia a dia. Você vai ao posto de gasolina para abastecer o seu carro e é nesse contexto que a pergunta vai aparecer. A questão da intoxicação do frentista, com os gases que são liberados pela gasolina e etc. Então, isto é típico dessas provas, isto é marcante na prova do Enem e na prova da Unicamp. Vamos falar agora da prova do Enem. Como todos sabem, ela é sempre realizada em 2 dias e a partir deste ano em 2 domingos sucessivos. No primeiro, prova de linguagens e ciências humanas e redação. E no segundo domingo, ciências da natureza e matemática. Mas como é a biologia na prova de ciências da natureza? Historicamente, no Enem, o tema mais importante é a ecologia. A ecologia é seguida por saúde, parasitoses, vacina, prevenção a doenças e fisiologia humana. Na ecologia, o tema mais comum são os desequilíbrios ambientais provocados pela atividade humana. E, em segundo lugar, o ciclo de nutrientes, particularmente o ciclo do nitrogênio. Veja essa questão. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Essa questão mistura 2 coisas. Liberação de dióxido de carbono, portanto aquecimento global, com absorção de nitratos pelas plantas, ciclo do nitrogênio. Veja como a prova é bem feita e a prova é bem elaborada. Ela está contemplando 2 temas relevantes numa única questão. Como disse há pouco, outro assunto importante é a fisiologia humana.
Esse assunto tem crescido nos últimos anos. Veja essa questão. A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares como varizes, infarto e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade. Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessas pesquisas são os... Minha gente, ele contextualiza doenças cardiovasculares com a necessidade de você produzir drogas anticoagulantes com grupos animais que produziriam substâncias anticoagulantes. Que, óbvio, na resposta aqui seriam os insetos hematófagos que, quando picam você, para impedir a coagulação do sangue, secretam essas substâncias. Veja que numa única questão, ele está reunindo fisiologia humana e grupos animais. Esta é a prova do Enem. E a prova da Unicamp? Todo mundo sabe, ela é realizada em 2 fases. A primeira fase é uma prova de conhecimentos gerais, 90 testes de conhecimentos gerais. A segunda fase é realizada em 3 dias. No primeiro dia, língua portuguesa e redação. No segundo dia, matemática, história e geografia. E no terceiro dia, é o dia das ciências da natureza, física, química e biologia. E lembre-se, todo mundo faz todas as provas. Na Unicamp não existe um dia de prova de conhecimentos específicos por área. Você vai fazer todas as provas. Quanto à distribuição das questões, a prova da Unicamp não é muito diferente da prova do Enem. A ecologia é o tema mais frequente, seguido pela fisiologia animal e fisiologia vegetal. Mas há uma característica marcante na prova da Unicamp. A evolução é um tema que está presente em muitas questões como pano de fundo para os mais diferentes assuntos. Veja essa questão. A figura a seguir ilustra fragmentos de um gene presente em 4 espécies identificadas com os números 1 a 4, entre parênteses. Você está vendo que existem sequências de nucleotídeos de 4 espécies diferentes. Assinale a alternativa correta. A espécie 1 e 4 são mais próximas entre si do que as espécies 1 e 3. Veja, a questão é uma questão típica de ácidos nucleicos. Porém, ele está pedindo para você comparar sequências de nucleotídeos, genes, e verificar o grau de parentesco entre as diferentes espécies. O pano de fundo é a evolução. Uma outra questão também serve de exemplo para isso. Se você está estudando grupos animais, na prova da Unicamp, é fundamental que você saiba interpretar, analisar cladogramas. Veja essa questão. O cladograma abaixo apresenta as relações evolutivas entre os membros da superfamília Hominoideae, onde se observa que, percebe, ele está falando de evolução humana. E para você, mais uma vez, comparar o grau de parentescos entre diferentes grupos, ele está usando um cladograma. Fique ligado, cladograma é fundamental na prova da Unicamp. Estude bastante, estude ecologia, estude fisiologia, prepare-se. Só há um jeito, estude. Mais as perguntas? Vamos lá de novo. Desequilíbrios ambientais, ciclo de nutrientes, eutrofização. O vestibular? Peraí, deixa eu dar uma. E veja lá, curta o nosso canal, faça suas perguntas, mande para nós novas perguntas, que a gente está sempre aqui para te dar uma força. Vamos lá. De novo, né? Quem faz muito bem isso é o Perrenu, né? Ele fala... Assista o Biocrio, curta o nosso canal. Vamos lá. De novo, assista o Biocrio, curta o nosso canal. Faça download do material escrito. É isso, é importante. Peraí, como é que é? Vamos lá de novo. Eu já despedi. É só o final. Se inscreva, curta, compartilhe. Faça download do nosso material escrito. Acompanhe as videoaulas. As músicas do estilo rap. Rap. Ai. Vai lá. E até o próximo Biocrio.